Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 26 de julho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais algumas operações interessantes aqui na faixa de Gaza, inclusive a destruição de um túnel de 1 quilômetro de comprimento aqui em Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, e várias outras operações por aqui também, né? Também aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, o exército israelense destruiu uma base central do Hezbollah aqui na região, causando a eliminação de vários terroristas por aqui, né? Mas o que chama a atenção de todo mundo é o início das Olimpíadas hoje e uma série de ameaças que está acontecendo lá na Europa, infelizmente muitas direcionadas aos judeus que estão participando dos Jogos Olímpicos. Muito triste isso daí, né? Vamos falar também aqui sobre a questão da Kamala Harris. Afinal, ela vai apoiar Israel ou não? Ela tem dado sinais trocados nessa situação e a verdade é a seguinte, para ela é uma coisa difícil, até mais difícil que o Joe Biden, né? O Joe Biden já tinha esse dilema, porque se ele apoia Israel abertamente, ele perde uma parte do eleitorado de extrema esquerda do Partido Democrata, e ele já vinha rebolando para dar alguma justificativa, e esse problema continua com a Kamala Harris. Ela é ainda mais à esquerda que o Biden, então ela ainda precisa mais dos votos da extrema esquerda, e ela está dando sinais de que não sabe o que fazer. Algumas horas critica Israel, outras horas critica o Hamas. O problema é o seguinte, né? Por mais que ela prefira pessoalmente o Hamas do que Israel, ela sabe que eleitoralmente ela não pode se dar a esse luxo, ela vai precisar rebolar igual o Biden estava rebolando nessa ação, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Viu Peter de Calcinha na Sapucaí, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre a faixa de Gaza, teve mais uma série de operações aqui, o pessoal está mostrando aqui os soldados israelenses ali dentro da faixa de Gaza, uma descrição do que aconteceu nos últimos dias aqui, mais de 100 operativos, mais de 100 terroristas do Hamas foram eliminados por tropas da 98ª Divisão na operação ali em Khan Yunis, né? A gente está falando, Israel tem feito uma operação aqui nessa parte leste de Khan Yunis, recentemente chegou a avançar até um pouco mais para cá por conta dos reféns, dos corpos dos reféns que foram identificados aqui, mas essa região aqui a leste de Khan Yunis toda é alvo de uma grande operação já há algum tempo e já tem mais de 100 terroristas eliminados ali, né? Também né, no sul, em Rafah, também continuam as operações com a 162ª Divisão, que também eliminou vários terroristas ali na região, né? Enfim, continuam as operações ali. Uma coisa que chamou a atenção foi a explosão desse túnel. Aqui um túnel de 1 quilômetro de extensão, um túnel muito longo, que encerrava em Beit Lahia. Beit Lahia é aqui no norte da faixa de Gaza, nessa região aqui, e foi destruído pelo exército israelense de ontem para hoje. Dentro desse túnel eles encontraram mísseis antitanque, infraestrutura elétrica e locais de esconderijo de longo termo, né, de longo prazo, né? Tá aqui a imagem da explosão do túnel ali em Beit Lahia, dá para ver aqui a grande explosão que foi ali, né? Então continuam as operações ali na faixa de Gaza. Agora teve também uma operação ali contra uma célula do Hezbollah em Markaba, no sul do Líbano, né? Os terroristas do Hezbollah foram vistos entrando num prédio que era usado pelo grupo e o ataque aéreo foi conduzido logo em seguida, eliminando esses terroristas ali, né? Tem essa visão aqui e tem outra visão também do mesmo ataque aqui nessa cidade de Markaba, lá no sul do Líbano, né? É essa região aqui, ó. Aqui, Markaba, no sul do Líbano. Inclusive tem a indicação de terroristas mortos, um terrorista morto e outros foram feridos ali nesse ataque em Markaba, no sul do Líbano, né? Bom, uma outra coisa curiosa que o pessoal apontou aqui é justamente um padrão de voo de aeronaves americanas de vigilância, né? Então houve um grande voo aqui de aeronaves americanas na região ali de Israel e do Líbano, principalmente do Líbano,
o que leva a pensar que talvez eles estejam fazendo aquisição de informações para um ataque, né? É possível essa interpretação, não sabemos ainda o que está sendo preparado aqui, mas claramente aqui as aeronaves ficaram também um pouco aqui na frente da faixa de Gaza, aqui ao sul, mas o principal foi justamente aqui na região do Líbano. São aeronaves americanas, drones americanos de coleta de informações, né? O vermelho é o RQ-4B Global Hawk e o amarelo é o MQ-4C Triton, dois drones de reconhecimento e monitoramento da região ali, né? Teve um outro avião americano também fazendo um voo muito curioso, né? Saindo de uma base na Romênia, uma base da OTAN na Romênia, ele foi até o Catar e de lá decolou e está indo aparentemente em direção aos Estados Unidos, né? É um B-52 Stratofortress, né? Ele fez esse voo aqui muito estranho aqui, saindo de uma base da OTAN na Romênia e vindo até o Catar e agora aparentemente está indo para os Estados Unidos, né? Isso daqui é o Vexed-11, que é um B-52, que é parte da da Força-Tarefa de Bombardeio 24-4, ou seja, não sabemos o que é, apenas estranho isso daí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre os encontros do Netanyahu lá nos Estados Unidos, mas a gente vai falar sobre isso em seguida em detalhes, né? Antes disso, vamos falar sobre as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos começam hoje, dia 26, mais à noite, e Israel alertou a França sobre um potencial plano iraniano para atacar israelenses nos Jogos Olímpicos, né? Infelizmente, isso é uma coisa muito preocupante. Já aconteceu um caso desse. O André Laget fala aqui sobre o ataque ocorrido em Munique em 72. Infelizmente, em 1972, houve um grande atentado terrorista contra a equipe israelense, né, dos Jogos Olímpicos lá de Munique em 72. 10 israelenses foram mortos, chegaram a suspender os Jogos Olímpicos na época, mas depois foi retomado. Isso é um outro absurdo, não deveria ter sido retomado. Enfim, muito triste isso daí. Esperamos que a polícia francesa tenha a capacidade de impedir algum outro ataque similar nos Jogos Olímpicos de 2024. Seria realmente muito triste, né? E, bom, aqui mais um exemplo aqui de absurdo que se viu aí pintado numa rua lá em Paris, que é justamente uma imagem da Anne Frank, né, a menina judia que acabou morta pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Muito triste a história dela. O Diário de Anne Frank é uma leitura muito, muito pesada, muito impressionante, realmente um testemunho da época. E ela é um símbolo da resistência israelense, né? E aí botaram ela aqui com símbolos palestinos e coisa e tal. Esse pessoal realmente deveria ler mais livros, né, ao invés de só se guiar por pautas da extrema esquerda. Realmente muito triste isso. Bom, vamos falar sobre um ponto importante, né? O Netanyahu, ele está nos Estados Unidos, ele discursou no Congresso americano anteontem, na verdade. Ontem ele esteve com o Biden na Casa Branca, então é uma viagem muito importante justamente para garantir a continuidade do apoio americano a Israel nessa guerra, né? E lógico, ele hoje teve um encontro com a Kamala Harris. Embora a Kamala Harris seja apenas a vice-presidente do governo Biden, ela é a candidata para a presidência a partir do ano que vem. É lógico, todos nós gostaríamos que essa guerra em Israel acabasse esse ano, mas a perspectiva é que é pouco provável que isso aconteça. Então, o posicionamento da Kamala Harris é importante nesse caso, e o Netanyahu se encontrou com ela, né? É lógico, o pessoal mais à esquerda do Partido Democrata não gostou desse encontro dela com Netanyahu, mas é aquele negócio, ela tem o dilema que é o mesmo dilema do Biden. Se ela agrada os judeus, agrada Israel, ela desagrada os imigrantes árabes que tem nos Estados Unidos, que são muito importantes, principalmente no Michigan e Minnesota, dois estados que são estados swing states que podem mudar, e, ou seja, realmente se torna preocupante isso. Por outro lado, se ela abraça a extrema esquerda, abraça os palestinos e critica abertamente Israel, ela perde o voto dos judeus nos Estados Unidos, que é ainda mais importante em muitos estados. Então, é um grande dilema da Kamala Harris, já era um dilema do Biden e continua sendo um dilema agora da Kamala Harris, né? E, bom, tem alguns vídeos dela criticando Israel. Por exemplo, ela diz que seria um grande erro de Israel entrar em Rafah, e eu estudei os mapas, tem coisa de 1.500.000 palestinos ali, e não sei o que lá, e no entanto, uma semana depois Israel entrou em Rafah,
os refugiados foram todos movidos de forma segura para a zona humanitária, ou seja, a Kamala Harris bebeu a propaganda palestina direto nesse caso. Isso é um temor. Ela tem falado também que vai exigir que Netanyahu acerte o acordo de cessar-fogo, né? Sendo que, no final das contas, o Hamas já disse que já rejeitou a última proposta de cessar-fogo, mesmo antes de receber essa proposta. Ou seja, esse pessoal da esquerda gosta de dizer que o problema é Israel, é o Netanyahu que não está aceitando a proposta de cessar-fogo, quando na verdade Israel está aceitando, é o Hamas que se recusa a fazer esse tipo de coisa, né? Agora, diz aqui o Globo, que lembra, é um jornal de extrema esquerda aqui no Brasil, disse que a Kamala Harris disse ao Netanyahu que não ficará calada diante do sofrimento em Gaza, né? Então, ou seja, aqui ela está batendo em Israel e ajudando, apoiando os palestinos, apoiando os apoiadores do Hamas lá da extrema esquerda americana, né? Mas ela também já deu declaração dizendo que que a guerra foi iniciada pelo Hamas, que Israel tem o direito de autodefesa, que o Hamas matou 1.200 inocentes, que o Hamas matou 44 americanos, usou violência sexual e leu o nome dos reféns americanos em poder do Hamas, né? Ou seja, ela está de novo entrando na mesma dança que o Biden estava entrando, de tentar agradar os dois lados, falar alguma coisa para o pessoal da esquerda, falar alguma coisa para o pessoal do centro, né? E isso é um problema para ela, né? Aqui, ó, já tem um pessoal aqui da extrema esquerda reclamando. Ela criticou ontem aqueles protestos violentos que tiveram lá em Washington, picharam vários monumentos, queimaram a bandeira americana. A Kamala Harris criticou esses protestos, né? E aqui a Erin Overbey, que é de esquerda, fala aqui: me desculpa, mas protestar é um ato, um dever patriótico de todo americano. Eu não sei quem está aconselhando a Kamala, mas isso foi desnecessário, uma declaração dura e desnecessária, um erro que ela fez que pode acabar com o entusiasmo e a votação dos democratas em um bloco crucial de votação. Ela devia mudar seus conselheiros e o seu time de campanha, né? Isso mostra o problema da Kamala Harris, o mesmo problema do Biden, né? O pessoal da esquerda ficou chateado por ela meramente ter criticado as pessoas que queimaram a bandeira americana nos protestos de ontem, né? Agora, imagina a situação dela. Por que ela fez isso? Ela é de extrema esquerda, ela adora esse pessoal que fez o protesto aqui. A questão é que ela sabe que se ela ficar totalmente na extrema esquerda, ela perde o centro. E se ela perder o centro, ela perde a eleição. Então é o dilema dela aqui, né? O Trump, que não tem nada a ver com isso, para o Trump não faz diferença, o Trump vai apoiar Israel abertamente, não tem nada que impeça ele. Isso aqui hoje o Netanyahu está na Flórida, está indo se encontrar com o Trump também. Esse aqui é o motorcade dele, né? É o comboio do Netanyahu indo visitar o Trump lá em Mar-a-Lago, lá na Flórida, né? Então o Trump não tem problema, o Trump está tudo de acordo, porque o Trump sabe que não vai ter mesmo o voto dos imigrantes árabes, então para ele o apoio é 100% Israel, né? Bom, saiu uma notícia também aqui na Folha de São Paulo, outro jornal de extrema esquerda aqui no Brasil: líder do Hamas na Cisjordânia morre sob custódia de Israel, dizem autoridades palestinas. Eles falam isso aqui sem nenhuma evidência disso, tá? O cara é um prisioneiro, tá aqui a imagem dele, já de uma certa idade, provavelmente passou mal na prisão, coisa da idade, chegou no hospital, acabou falecendo. Tem alguma evidência de que foi mau uso de Israel, fez alguma violência dele? Não tem nenhuma evidência de nada, a não ser os palestinos falando. Evidentemente que os palestinos vão falar isso, né? Para a Folha de São Paulo é suficiente esse tipo de coisa. Alguém na extrema esquerda falou qualquer besteira, é manchete na Folha de São Paulo, sem nenhum questionamento, sem nenhuma coisa, né? Se fosse da direita alguém falando, estaria em letras garrafais ali, sem provas, fulano fala não sei o que lá, né? Pois é. Finalmente tem um último assunto aqui que eu acho que é importante a gente mencionar. Eu falei sobre o suposto acordo que teria acontecido na China entre o Hamas e a Organização para a Libertação da Palestina, né, o Fatah, e parece que o Fatah se mostrou de acordo com um governo mútuo na faixa de Gaza. Então, que poderia ter um governo do Fatah e do Hamas na faixa de Gaza. Isso depois do Hamas ter matado e expulsado todo mundo do Fatah da faixa de Gaza. O Fatah aceita de novo um governo conjunto ali na faixa de Gaza.
o que é um absurdo isso, né? Isso foi gerenciado não só pela China, mas também pelo comunista mor lá da ONU, o Antônio Guterres, né? Muito triste esse tipo de coisa, totalmente desnecessário, não tem chance nenhuma disso vir a acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.